Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco aqui hoje sobre as lições espirituais do número 7. A importância do número 7 nas Escrituras. Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Em Gênesis 2, versículo 2 e 3, a Bíblia afirma que Deus abençoou de toda a sua obra que fizeram no sétimo dia. E abençoou o sétimo dia. Depois que Noé entrou na arca, Deus esperou 7 dias para enviar o dilúvio sobre a terra. Gênesis 7 e versículo 10. Então, aqui a Bíblia está falando para nós sobre o número 7, a importância do número 7 nas Escrituras. Então, aqui nós entendemos que o número 7 ele tem um significado específico e que é uma determinação divina. Tudo aqui é uma determinação divina a respeito do número 7. Então, o número 7, ele está falando a respeito de que é uma determinação de Deus, porque tudo aqui nós vamos entender que está sendo apontado para o número 7. O número 7 ou 7 dias, que é a mesma coisa. Então aqui a Bíblia ela nos mostra a respeito do número 7 e que é uma determinação que Deus determinou. Depois no Gênesis 12, versículo 1 a 3, Moisés escreve que 7 promessas foram feitas por Deus a Abraão por causa da sua chamada. Isaac também preferiu 7 bênçãos sobre o seu filho Jacó. Gênesis 27, 28 e 29. Então a Bíblia ela nos mostra sobre o número 7. O número 7 ele está mostrado pela Bíblia, na palavra de Deus, porque Deus determinou. Entende? Quando a Bíblia está falando a respeito de que Deus, ele, depois que Noé entrou na arca, depois de 7 dias, Deus manda a chuva sobre a terra. Entendeu? Aí depois a Bíblia vai falar também a respeito de que Deus, ele havia feito a promessa a Abraão e também está relacionado ao número 7. Então o número 7 ele é o número que é uma ordem de Deus, porque a Bíblia está falando que também Abraão ele recebeu uma chamada e essa chamada também aqui está apontando como a Bíblia está falando sobre o número 7. Então está falando a Bíblia sobre Noé, a respeito dos 7 dias que quando Noé entrou na arca, Deus esperou 7 dias para que então a chuva chegasse, o dilúvio chegasse. E também disse que a Bíblia fala que o filho de Abraão, o Isaac, ele lançou também 7 bênçãos sobre o seu filho Jacó. Então olhamos que desde o início que está falando sobre o número 7, vem confirmando a respeito do assunto. Então Abraão recebeu, Isaac recebeu, Noé recebeu 7 dias para depois que ele entrasse na arca, então Deus mandasse o dilúvio. Entendeu? Por isso é que estou falando aqui a respeito do número 7, que o número 7 ele tem significado importante na palavra de Deus. Então Deus, ele escolheu fazer isso e está na palavra de Deus e é uma realidade que a Bíblia mostra sobre esse assunto do número 7. E Jacó, ele lançou, ou melhor dizendo, Isaac lançou 7 bênçãos sobre o seu filho Jacó. Entendeu? Então são bênçãos que Deus permitiu para o povo.
para aqueles que era seu, aqueles que é de Deus, que entende e que renuncia e que se entrega. Então são coisas que Deus faz, porque é uma vontade de Deus fazer. Tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que Deus promete na sua palavra, então é um cumprimento que Deus ele determina e ele faz, porque ele determinou. E quando Deus determina, Deus cumpre. Então Deus disse que Noé entrasse na arca, e então Noé entra na arca, cumpre o mandado de Deus, os animais vêm pela ordem e entra na arca, e depois de 7 dias, que certamente Noé preparou, organizou tudo dentro da arca, então aí a Bíblia fala que Deus manda chuva sobre a terra. Então são o que a Bíblia fala a respeito de 7 dias para cada um do assunto que eu comentei aqui. Tá bom? Meu abraço e até o próximo vídeo.